E eu tenho quase certeza que você já ouviu falar desse game. Tides of Annihilation é um dos games mais esperados pela comunidade. E é claro que me chamou muita atenção, com belos gráficos, um sistema de combate que parece ser muito agradável, uma ambientação e estrutura do jogo muito bem trabalhadas e uma protagonista que, cá entre nós, vai cair nas graças dos fãs, eu tenho quase certeza disso. Sejam muito bem-vindos ao canal do Start. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que tem sobre o jogo até o momento, projeção de lançamento e muito mais. Então fica aí até o final do vídeo que eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. E o que você está esperando para deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar e hypar esse vídeo também para ajudar aqui o Start. Não custa nada para vocês e ajuda bastante aqui o meu trabalho. Agora, sem mais enrolação, vamos aí para tudo que temos sobre o jogo até o momento. E o início da história vai se passar em uma Londres moderna tomada por uma névoa sobrenatural conhecida como Grey Fog, uma força misteriosa que rompe as fronteiras da realidade e do tempo. Sob seu efeito, prédios modernos se entrelaçam com castelos e florestas medievais e criaturas de lendas que surgem pelas suas ruas. E vamos controlar a protagonista chamada Gwendolyn, uma jovem aparentemente comum, sobrevivente do primeiro ataque, o ataque dimensional da névoa. Ela perdeu tudo, inclusive sua irmã mais nova, Elara, que foi levada para uma dimensão alternativa chamada de Avalon. Mas o que a jovem não esperava era que, ao ser tocada pela névoa, ela desperta um poder ancestral, uma habilidade de invocar cavaleiros da Távola Redonda, isso mesmo. Não como humanos, mas como entidades espectrais ligadas ao seu espírito. Cada cavaleiro representa um fragmento da memória coletiva do ciclo do Rei Arthur. A jovem Gwendolyn então parte para uma missão de resgatar sua irmã Elara, que foi levada para Avalon, uma versão mitológica do mundo onde tempo, história e lenda se misturam. E lá, um antigo conflito voltou à tona, os mares da aniquilação. Uma força cíclica que consome reinos e corrompe heróis. O responsável por despertar essa força é um ser corrompido conhecido como Mordred Renascido, uma versão distorcida do traidor original das lendas. Ele deseja reconstruir o mundo à sua imagem, consumindo todos os planos da existência. Guiada por visões e ecos do passado, Gwendolyn, nossa protagonista, atravessa uma Londres colapsada, onde enfrenta criaturas formadas por memórias perdidas. Temos ainda os titãs vazios, antigos cavaleiros transformados em fortalezas vivas, e fraturas temporais, onde revive trechos das guerras entre Arthur e Morgana. Ao longo da jornada, nossa protagonista encontrará espectro de cavaleiros lendários tais como Lancelot, Gawain, Percival e etc. Cada um com a sua própria dor e prova de redenção. Eles só se unem a ela quando ela resolve parte de suas histórias pessoais. E entre os temas centrais do jogo temos uma dualidade entre razão e loucura, tecnologia e magia, passado e presente. Além de termos a família e a perda. A busca de Gwendolyn por Elara, sua irmã, é emocionalmente carregada. E para reescrever o destino, a protagonista desafia o ciclo do rei para criar uma nova lenda. Já vimos que a história, o enredo do game é muito atrativo e isso já me deu bastante vontade de jogar, uma ansiedade absurda para poder pôr as mãos nessa maravilha. Se tratando do sistema de combate no jogo, o que temos até o momento? Bom, e o que temos até o momento, seguindo aí a própria página do jogo no YouTube, é que o estilo de combate será em terceira pessoa com foco em combate corpo a corpo, usando espada, lanças, arcos e magias. O jogo vai trazer uma mistura de elementos de Devil May Cry, Nier Automata e um pouco de Souls-like, mas com controles mais acessíveis. A protagonista Gwendolyn é ágil e usa dash, parry e combos aéreos. Teremos ainda um sistema de invocação de cavaleiros espectrais. Gwendolyn pode invocar até 2 cavaleiros espectrais simultaneamente. Cada cavaleiro terá um estilo de luta único, como por exemplo escudos defensivos, ataques de longo alcance, cura em área e controle de multidão. E nesse estilo de combate podemos ter combos espectrais entre a protagonista e os cavaleiros espectrais com uma história e missão própria, todos relacionados à lore da Távola Redonda. E os cavaleiros, depois de serem invocados, não lutarão sozinhos, eles vão atuar como extensões da protagonista com ataques combinados e finalizações conjuntas, como por exemplo Lancelot, o especialista em ataques rápidos e sangramentos. O jogo ainda vai trazer combos fluidos com a possibilidade de encadear ataques básicos especiais e ataques espectrais, além de um sistema chamado de Link Strike, onde ao acertar o tempo certo com um cavaleiro invocado, você ativa um ataque em dupla extremamente poderoso. E claro que como o game tem elementos de RPG, os inimigos trazem fraquezas elementares e comportamentos reativos, como por exemplo,
Inimigos espectrais podem ser banidos com a luz sagrada, enquanto armaduras encantadas são vulneráveis a fogo. Tides of Annihilation traz um combate que incentiva a movimentação constante, com dashes, rolamentos rápidos, saltos duplos e parries. A barra de stamina foi substituída por um medidor de tensão espectral, que se recarrega ao acertar combos e permite invocar mais vezes os cavaleiros. Ainda temos os combates verticais, onde certas lutas ocorrem em cima de cavaleiros colossais, enormes como montanhas. Nessas batalhas vamos precisar escalar pontos fracos, lutar em plataformas móveis e usar o ambiente como arma. O jogo ainda traz pontos fortes de progressão e customização, onde o jogador pode evoluir os cavaleiros escolhidos, colocando aí habilidades e afinidades específicas, customizar Gwendolyn com novas armas, roupas, feitiços e combos e escolher entre diferentes estilos de invocação, ofensivo, defensivo e elemental. Além disso, o jogo possui uma árvore de habilidades para Gwendolyn e outra para cada cavaleiro espectral. E no meu modo de ver, os pontos fortes do combate do game são as variedades dos builds e estilos, satisfação visual e sonora dos combos e combate adaptável ao estilo do jogador. É o que vamos esperar pelo lançamento do jogo, e ao testar esse sistema de combate, talvez colocamos mais pontos fortes ou até críticas do game. E como falei anteriormente, a ambientação de Tides of Annihilation vai trazer uma estrutura de Londres que se torna um campo de batalha vivo. Arranha-céus quebrados, ruínas, árvores estranhas emergindo do solo e colossal cavaleiros, gigantes cavaleiros que vagam pela cidade como masmorras vivas. Esses colossais podem ser escalados, explorados internamente e enfrentados em batalhas épicas, deixando a cidade de Londres dividida entre realidade familiar e a versão medieval mítica, interconectadas para uma exploração. E eu confesso para vocês, meus amigos, que eu estou muito ansioso para comprar esse game e começar toda essa exploração o mais rápido possível. O jogo vai trazer uma otimização para o PS5 Pro com Ray Tracing e 60 FPS. A estética mistura estilos ocidentais e orientais com foco em trilha diluída, em um visual com a sensação de decadência e desgaste. E o Tides of Annihilation trouxe boas impressões e expectativas para a comunidade. O jogo vem recebendo comparações de jogos como Stellar Blade, Nier, Elden Ring e Black Myth Wukong, por seus visuais, combates e ambientação sombria. E em uma pesquisa na comunidade do Reddit, pude verificar vários comentários sobre referências diretas à mitologia arturiana, como Graal, Ninian e Mordred, que elogiou a profundidade de combate, mas criticou até agora o desempenho das vozes em inglês. Mas como ainda não temos muitas informações sobre as vozes e idiomas que o jogo terá, é melhor esperar, não é mesmo? O jogo está sendo desenvolvido pela empresa chinesa chamada Eclipse Glow Games e estará disponível para as plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam e Epic. Tides of Annihilation utiliza Unreal Engine 5, que é uma tecnologia que com certeza vai trazer gráficos maravilhosos aí para nós jogadores. Em resumo, Tides of Annihilation é um ambicioso action adventure e RPG para um jogador que mistura Arthurian com a invasão sobrenatural em uma Londres totalmente distorcida. O combate com cavaleiros espectrais, exploração vertical por gigantes que são os cavaleiros colossais e o sistema leve de RPG com certeza são pontos fortes do jogo. Ainda sem uma data de lançamento fixa, a previsão para o lançamento do game é apenas para 2026. E é claro que a expectativa sobre o jogo está em alta para um título que promete aí pelos diretores ao menos 30 horas de gameplay. Eu não sei vocês, mas eu estou bem animado e muito ansioso para jogar essa maravilha chamada Tides of Annihilation. E já deixa nos comentários o que você está achando sobre esse jogo, se você também está com expectativa muito alta e se você acha que ele vai ser tudo isso mesmo. Deixa também nos comentários aí o que você achou do meu vídeo e se você quer que traga mais vídeos assim de jogos que ainda vão lançar com uma análise muito completa aí do jogo, trazendo informações sobre o enredo e também sobre o combate e algumas informações específicas do game. Então já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e hype esse vídeo também para que o meu canal, o meu trabalho alcance mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu aí, fui!